ver se aparece aqui. Por isso que eu tô ligando, porque daqui a pouco ele sobe. Ai. Já tá ao vivo. Boa noite. Já estamos chegando aí já, galera. Boa noite, boa noite. A Ana. Ana Lúcia, Oi, Ana. a Vanessa, Matheus, Nicolas. Vamos chegando, pessoal. A gente aguarda uns minutinhos para a turma chegar. Tá muito baixo o som? Será que precisa aumentar ali no meu celular? Eu vou tentar aumentar aqui no celular, tá? Veja se melhorou aí. Melhorou, Vanessa? Aline. Não é Aline. Olá, Aline. Boa noite. Aline da Lete. Gil. Melhorou o áudio aí, Vanessa? Como é que tá o áudio? Melhorou? Olá, Matheus, Gilberto. Boa noite. Ó, o Thiago também, Thiago guitarrista. Como é que tá o áudio aí, Gil? Tá bom? Alguém nos deu um retorno aí de como é que tá o áudio, se tá bom, se precisa aumentar. Tá baixo aqui, a Vanessa disse. Deixa eu ver. Tá baixo? Como é que tá o áudio aí, Gil? Tá bom? Acho que é o volume dela. Será que não é o seu volume não, Vanessa Martins? Alguém nos deu um retorno aí de como é que tá o áudio, se tá bom, se precisa aumentar. Está ótimo? Beleza, Thiago, obrigado pelo retorno. Vamos guardar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Fala, Marcelo! Francisco perguntou de você esses dias, Marcelo. Você e da Paty. Bruna. Oi, Bruna. Bruna Barbosa. Vamos chegando, pessoal. Vamos entrando. O áudio tá bom aí, Pascon? Hoje nós temos aqui um reforço de peso aqui que nós contratamos para nos auxiliar aqui na transmissão com equipamentos de última geração e áudios e tudo mais, e iluminação, maquiagem, tudo certo. A Dri também chegando. Boa noite, Dri. Tá bom, vamos começar? Quer aguardar mais um pouco, amor? Vamos começar, né? Deixa eu rezar. Podemos começar? Pergunta. Podemos começar aí já, pessoal? Querem aguardar? Cadê Não, o quê? Não estou conseguindo ler as letrinhas do quadro. Ah! Pode deixar que eu te mando um print depois, viu? A Vanessa, que é a chefa aí, manda ver. Dá o sinal verde. Podemos começar, chefa? Ô, Joelma. Boa noite, Joelma. Obrigado, viu? Que o Espírito Santo nos conduza realmente. Que seja para nós uma ótima noite e produza em nós, de fato, aquilo que Deus deseja. Então vamos iniciar com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, oficialmente, irmãos e amigos da comunidade Caminho do Discípulo, aqueles que também nos acompanham, que são de outras comunidades, de outras paróquias, que são irmãos, amigos na fé. Boa noite para todos que participam. Para nós é uma alegria muito grande a gente poder participar deste encontro nessa noite, esse encontro virtual, para tratarmos de um assunto que para a nossa realidade é muito presente. É muito presente. E não só pelo fato de estarmos presentes no dia a dia de uma escola, mas a educação tem feito sentido na nossa história. A educação tem trazido para nós um sentido de viver. Tem complementado a nossa missão, tem nos feito enxergar de fato que não há vida para nós de fato senão no Cristo, mas vivendo através da educação. E até para aqueles que não nos conhecem ainda, né? Eu sou o Neto, essa é minha esposa. Camila. Quem fala na pastoral familiar, né? Eu sou o neto da Camila. Camila do Neto. Nós temos 3 filhos. O Francisco, com 8 anos. A Clara, com 5, que completa 6 anos, agora no dia 30 de outubro. E a Tereza, com 3 anos. E somos casados há 9 anos, completamos recém-passado, agora aqui, 23 de setembro, no dia do Santo Padre Pio. E fazemos parte da comunidade Caminho do Discípulo há 10 anos. E para nós é uma honra hoje estarmos aqui. O tema de hoje ele é muito importante para a nossa realidade. Em primeiro lugar, eu diria, como filhos e filhas de Deus. E nós precisamos, de fato, mergulhar nesse sentido do que, de fato, representa a educação. Quando eu conversava com a Vanessa, né, quando ela fez o convite para nós, e ela pensava num tema, né, que explicitasse aquilo que nós gostaríamos de partilhar. Né? E veio essa frase que está no convite, que é a frase de Dom Bosco: educação é coisa do coração. E de fato, né, eu posso dizer isso com propriedade, que essa frase de Dom Bosco tem feito muito sentido na minha vida, porque em 2018, em abril de 2018, eu participei de um congresso aqui em São José dos Campos, que falava sobre a educação. E até aproveito e já agradeço o Guilherme Rosa, né? Certamente os que são da comunidade sabem quem é. Guilherme Rosa é um grande irmão, né? Um irmão do meu coração. E ele foi um instrumento de Deus para me convidar para aquele congresso. O congresso seria no sábado, ele me convidou na sexta-feira, às 11 horas da noite. Graças a Deus ele me convidou e graças a Deus o compromisso que eu tinha no sábado não vingou. E isso transformou a minha vida. Esse congresso transformou a minha vida. E tem transformado desde então. Porque eu pude entender o significado, né, não por completo, porque ele continua ainda a ser lapidado, mas o significado da minha existência. É a motivação da minha vida hoje é viver pela educação, para a educação e obediente àquilo que Deus desejar. Né? E nós estamos numa realidade que a sociedade hoje em si não consegue definir o que é educação. Né? É importante nós percebermos isso. Me faz recordar uma história de um padre que ele dizia: quando uma pessoa está muito imersa numa realidade, é difícil você provar para ela
que ela está naquela realidade. Ele usou uma figura, uma metáfora que é muito interessante, que você conseguiria, por exemplo, convencer um peixe de que ele está com os olhos abertos debaixo d'água? Você consegue convencer o peixe que ele tem água nos olhos? De fato não, porque ele nasceu naquela realidade, ele vive naquela realidade. E a educação para nós hoje, ela é isso. Mas quando você tira o peixe da água e eleva o peixe, óbvio, né, ele não tem inteligência, mas nessa metáfora, nessa comparação, quando você eleva o peixe, ele percebe de fato o oceano que ele vivia. Ele consegue perceber que todo o tempo tinha essa água no olho dele. E aquilo que hoje falam a respeito da educação é como se nós estivéssemos mergulhados nesse oceano e não somos capazes de entender de fato o que é educação. E aqui já vai a primeira pergunta para a nossa reflexão. O que é educação para você? Qual que é o significado da educação para você? Muitos poderão dizer que a educação são bons modos, a educação é um trabalho da escola. Certamente tem educadores aqui, né? E darão N respostas. Mas se nós não formos na raiz do que de fato é a educação, a gente tampouco vai conseguir produzir educação. Então eu trago uma referência de um livro, que é um livro que nós utilizamos aqui em casa, que é este Catecismo da Educação, do Abade René. E ele traz uma definição de educação que é muito clara, que esclarece muito para nós o que é educação. E ele diz assim: etimologicamente, a palavra educação significa mais ou menos o mesmo que a palavra criação. Educar, do latim, educere, é quase criar. É como tirar do nada. É pelo menos despertar do sono e da letargia as faculdades adormecidas. É dar a vida, o movimento e a ação a uma existência ainda imperfeita. O Abade dá essa definição e ainda por trás dessa palavra latina de educare, ela é a união de duas palavras, que é o ex ducere, que dá origem então a educare. O ex, na língua latina, ele significa fora, e ducere significa conduzir. Então a educação nessa definição é o ato de conduzir para fora. Se nós fizermos uma reflexão breve, quem alguma vez ouviu essa definição ou já chegou a pensar a respeito dessa definição do ex ducere, conduzir para fora? Essa realidade, ela é muito distante, a profundidade dessa palavra, ela é muito distante do nosso contexto que estamos hoje imersos, como um peixe no oceano. E esse conduzir para fora significa conduzir para fora do quê? É para fora da ignorância, para fora do desconhecido. Nós que nascemos numa ignorância, sem conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento das coisas, conhecimento das verdades, conhecimento do que é a vida. E nesse sentido, nós precisamos entender o que de fato é a verdade. Porque essa definição que eu trouxe de ex ducere, de conduzir para fora, é conduzir de um plano A para um plano B. Então é muito importante nós termos a consciência que para produzirmos educação, para sermos instrumentos para a educação, é necessário entender que precisamos conduzir alguém para fora da ignorância. E quem conduz de um plano A para um plano B, sabe muito bem da sua origem e sabe muito bem do seu destino. É como se eu dissesse para vocês: querem viajar comigo? Sim, vou levar vocês para a Romênia. Mas eu não sei como é que vai para a Romênia. Eu não sei qual que é o caminho. Eu não sei se vou de carro, se vou de bicicleta, se vou de avião, se vou de navio. Como é que eu poderia conduzir alguém até a Romênia se eu não sei os caminhos, se eu não sei os meios para chegar lá? Agora, quem sabe o caminho e os meios, ele sabe o ponto A
e sabe muito claramente o ponto B, ele faz essa viagem com sucesso. E este caminho de conduzir do plano A para o plano B, no contexto da educação, é conduzir da ignorância para o conhecimento de uma verdade. E não de uma verdade como se houvessem outras verdades. Aqui nós tratamos principalmente, aí a Camila vai falar um pouco mais para frente, de uma encíclica que fala que a condução da pessoa é para uma condução da inteligência para que seja encontrada uma verdade. E esta verdade é uma pessoa. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem se propõe a educar alguém, quem se coloca nessa condição é até mesmo como um educando. Nós não chegamos ao término do nosso processo educacional. Nós temos que ter claro para nós que nós estamos nesse caminho e neste caminho Deus nos quer conduzir a Ele mesmo. Nós que nos propomos a sermos educados pela verdade, pela fé, pela igreja, pelo caminho do caminhar com o discípulo, nós temos que ter muito claramente essa ideia, não só uma ideia que passa pela cabeça, mas uma vida, uma vivência, de que nós vivemos com o começo e nós temos um fim. A educação, então, ela rege a pessoa que é educanda para este fim. Qual o fim? O encontro com a verdade. O encontro que é uma pessoa. E nesse sentido, é possível já nessa primeira exposição, nós percebemos como é que está esta condição em nós. Porque ninguém conduz alguém para um fim se a pessoa mesmo não conhece o caminho. E esta proposta de educação para uma verdade que é uma pessoa, que é o próprio Cristo, nós como educadores e também eternos educandos, nós precisamos ter muito claro em nós o fim que nós queremos da nossa vida. E o fim é o próprio Cristo. O fim é o Cristo que é dado pela fé, obviamente pelo batismo, né? A criança recebe o dom da fé no batismo, e é um processo de conhecimento contínuo, desenvolvido através da inteligência, pelas exposições, pela vida da igreja, pela vida de oração, e nisso caminha para este fim. Então, tudo aquilo que orienta a nossa vida nesse processo educacional, nós temos que ter muito claro para nós aonde nós queremos chegar. Agora, de um modo prático, pensa você mesmo. As pessoas que você já educou, as pessoas que hoje você educa, os filhos que você já educou ou os filhos que você ainda educa. Você teve alguma vez claramente esta orientação de ex ducere, trazer para fora da ignorância e levá-lo ao conhecimento de uma verdade que é uma pessoa? E quando nós nos propomos a isso, iluminados pela luz da graça, movidos pela luz do Espírito Santo e alimentados por um relacionamento profundo com esta verdade, nós conseguimos favorecer que essas pessoas tenham esse contato com a verdade. E aí eu quero ler um outro trecho do Catecismo da Educação, que surge para nós uma pergunta. Quando começa a educação? Se nós pensarmos, pode ser que algumas pessoas já estejam se indagando, né? Nossa, eu não tinha essa concepção de educação. Eu não tinha essa visão de educar para uma verdade. Eu não tinha essa visão de que toda a minha vida deve ser permeada e direcionada para esta verdade. E quando é que ela começa? Quando que ela começa a ser experimentada ou então mais claramente exercida na nossa vida? Aqui no capítulo 2 desse Catecismo da Educação, o Abade começa com uma pergunta. Quando se deve começar a educação? A resposta: ainda antes do nascimento. A mãe, com efeito, não pode e não deve esquecer que as suas disposições físicas e morais, durante os meses que precedem o nascimento, hão de influir de uma maneira notável no coração e no espírito do seu filho. O monge traz para nós essa realidade de que esta educação, com esta visão para o fim último,
ela já começa no ventre materno. Ela já deve começar de uma disposição de uma mãe que busca viver essa verdade com intensidade. E levando esta visão para um panorama mais amplo, aqui nós falamos de uma gestação física, a mãe que gesta uma criança, mas todos nós que nascemos, Deus tem planos para nós, Deus tem sonhos para nós. Se nós, movidos por esta graça, tivéssemos como é que eu posso dizer? Um despertar claro para esta realidade, nós gestaríamos a nossa vida espiritual antes mesmo do casamento. Nós começaríamos a projetar o nosso fim último, que é o próprio Cristo na vivência dos dias, na execução dos nossos afazeres. Nós começaríamos a desejar isso com intensidade. Então, a gestação de uma vida matrimonial já teria esse fim último. A escolha de uma pessoa, a escolha do cônjuge, já seria nesta visão, que essa pessoa me auxilie e que eu possa auxiliá-la nesta vida de educação contínua, nesta vida de conduzir para a verdade. E nesta resposta que o Abade nos dá, fica para nós essa interrogação, como tem sido para nós essa vivência da busca por esta educação que nos direciona para uma verdade absoluta que é o próprio Cristo. E uma outra obra que nós utilizamos também na preparação desse tema é esta, a educação dos filhos. E aqui tem um conselho de São João Crisóstomo, que ele fala que os pais projetam muitas coisas para os seus filhos, né? E são projetos que eu diria que são razoáveis, não são projetos ruins, são projetos de sucesso, projetos de conquistas que são até relativamente boas. Mas ela não é uma consequência de uma busca pela verdade. Nós projetamos crescimento para os nossos filhos, mas não projetamos para os nossos filhos um progresso espiritual. Porque quem quer mover alguém da escuridão, da ignorância, para uma verdade que é o Cristo, o caminho são as virtudes. O caminho é uma construção interior. E esse caminho da construção interior se dá pelas virtudes. As virtudes cardeais, as virtudes teologais. E hoje em dia, querendo ou não, esses assuntos, eles estão cada vez mais longe do seio familiar. Estão cada vez mais escassos no meio familiar. Também nas catequeses, as catequeses da igreja, se tem muito essa questão missionária, mas é preciso em si uma construção das virtudes para que possa corresponder a esse chamado desta verdade que é uma pessoa. E nós devemos permear, segundo o conselho de São João Crisóstomo, a vida dos nossos filhos para um fim último, para um fim elevado, que é o quê? A conquista das virtudes para alcançar a Deus. Não para alcançar o mercado de trabalho. Não para a conquista de uma casa, ou de uma conta bancária farta, ou de descanso, de repouso, de casas na praia. Ainda que essas coisas sejam consequências boas que podem acontecer, nós devemos sempre exercitar em nossas almas e nas almas de nossos filhos esta questão de que existe um fim último e que todo esforço deve ser direcionado para esse fim último. Porque existem pais, infelizmente, que cobram do filho uma aprovação no vestibular em faculdade federal. Mas não cobra do filho no sentido de cobrar, de estimular a vivência da virtude da temperança, de dominar-se a si mesmo, a virtude da fortaleza, onde ele erra, se frustra e os pais não, permanece firme. Permanece firme. A virtude da prudência, de sermos inteligentes, a justiça. Nós precisamos, segundo esse conselho, direcionar sempre nossos filhos nesta verdade. Mas ninguém vai à Romênia levando outras pessoas se não sabe o caminho. É a história que Cristo diz. Pode um cego guiar um outro cego? Ambos não cairão no buraco?
Então, nesse primeiro trecho dessa exposição, eu gostaria que ficasse bem clara essa questão do que de fato é a educação para nós. A educação que a igreja, como mãe, nos ensina. Que devemos sermos educados para esta verdade, para encontrarmos essa verdade, direcionar nossos filhos para esta verdade, direcionar os filhos da nossa comunidade para esta verdade, e a todos aqueles a quem o Senhor nos confiar. Que a nossa vida deve ser um esforço contínuo para vivermos unidos a esta verdade. Né, amor? Pois é. E nós, pais e mães, nós nos deparamos todos os dias e todos os instantes com dificuldades e com problemas que nos impedem de dar uma educação eficaz para os nossos filhos, né? E a gente se depara com isso, com as dificuldades nas escolas, onde a gente muitas vezes não sabe o que os nossos filhos estão sendo, o que estão sendo ensinado para os nossos filhos, né? A gente se depara com isso dentro das nossas próprias casas, porque muitas vezes o pai dá uma ordem, a mãe tira a autoridade do pai na frente das crianças, né? Ou então vice-versa, a mãe dá uma ordem e o pai tira a autoridade dessa mãe. Nós não temos noção de quanto isso é prejudicial para a vida, né? Para a alma daquela criança, né? Para a vida espiritual dela, né? Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos na frente da TV o tempo todo para nos dar, vamos dizer assim, um pouco de tranquilidade, um pouco de sossego, né? A gente vê crianças de 2, 3 anos com o celular na mão, né? Mal sabe os pais o que as crianças estão assistindo, o que as crianças estão vendo. Nós não temos ideia do quanto as telas é prejudicial para a vida da criança, não somente para a vida espiritual, mas para a vida intelectual também. Deixa essa criança preguiçosa, imediatista, né? Então, nós não temos ideia desses problemas e o quanto eles podem tirar a pureza daquelas crianças, né? Só que esses problemas que nós nos deparamos hoje, eles não são problemas atuais, não é? Eles são problemas que já vêm de muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, em 1929, o Papa Pio XI, ele escreveu uma encíclica sobre educação, chamada Divini Ilius Magistri, que significa o Divino Mestre, não é? E o Papa, sendo o representante de Deus na Terra, ele enxergou, naquela época, em 1929, que estavam existindo muitos problemas na educação, muitas dificuldades, né? E ele escreve essa encíclica justamente, principalmente para os professores, para os pais, também para os sacerdotes, para os leigos, mas principalmente para nós, pais e mães e professores, aqueles que estão diretamente ligados, né, com a vida da criança, diretamente ligados. Então, ele vai dizer que um dos problemas que ele enxergou eram os métodos que estavam surgindo, para quê? Para facilitar a felicidade terrena da criança, dos jovens, né? E ele vai dizer que não era esse o sentido da educação, não é esse o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido da educação, né? Como o Neto estava dizendo, o verdadeiro motivo da educação é o quê? É educar aquela alma daquela criança para o céu, para um fim último, né? E esse fim último nós sabemos que é o céu, né? E a inteligência é educar aquela alma daquela criança, porque a inteligência, ela não está no cérebro, ela está na alma. Então, educar com as virtudes, educar com os valores, educar com a verdade, não é? E Santo Agostinho também vai nos dizer isso, também quer nos ensinar isso, dizendo que a fé antecede o intelecto, não é? E o Papa, ele continua dizendo que não se pode errar em educação, como não se pode errar em toda a obra ligada à educação, né? E ele conclui esse trecho da encíclica dizendo que não há educação perfeita e adequada que não seja a cristã, né? Então, assim, eu aconselho todos os pais e mães e professores a lerem essa encíclica, porque é um direcionamento, né? Ele diz no início, é um guia, é um direcionamento, é uma exortação que ele quer nos fazer, né? Que ele quer nos orientar através dessa encíclica. E se a gente for estudar um pouquinho, né, sobre a vida dos santos,
nós vamos entender como eles eram ensinados, né? Como eles eram educados. Eles eram educados para a busca da verdade, né? E a gente pode entender também o quanto santos intelectuais existiram, né? E existem até hoje, né? Se a gente que nos ajudam, né? Intercedem por nós, os santos mais intelectuais, com as mentes mais brilhantes, né? Mais geniais, foram educados dessa forma, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, então foram educados dessa forma, a busca da verdade, né? Trilhando esse caminho para a busca dessa verdade, né? Mas aí muitas vezes a gente pode estar se perguntando assim, mas como ensinar essa verdade? Né? A gente se pergunta, a gente se questiona, e tem um caminho, né, para isso. O Hugo de São Vítor, ele vai nos dar 3 caminhos, né, que nos ensina a buscar essa verdade, né? E a primeira etapa desse caminho é o quê? A leitura, não é? Então, a gente ensinar as nossas crianças a ler, né? Mas não é ensinar a ler, somente ler, mas é ler com profundidade. É entender aquilo que ela está lendo com profundidade, né? A ponto dela discernir aquilo, dela entender o que o autor está dizendo e não o que ela quer. Porque muitas vezes a gente lê um texto e a gente entende aquilo que a gente quer e não aquilo que o autor está querendo dizer, né? E ler e fazer essa leitura e não passar 3 dias, uma semana a gente esquecer. É fazer essa leitura com tanta profundidade que você é capaz de ensinar, que você é capaz de explicar para o outro o que você aprendeu, o que você leu, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? É a meditação. Quando você faz essa leitura profunda e quando você entende, você medita. Por quê? Porque daí você consegue discernir se aquilo é falso ou verdadeiro. Você consegue discernir se aquilo é bom ou é ruim, né? Então, você descobre aí uma verdade. E aí você entra no terceiro passo que o Hugo de São Vítor nos ensina, que é a contemplação dessa verdade. Então, quando você descobre uma verdade, você faz uma leitura, você entende aquela leitura, você é capaz de explicar e discernir o certo e o errado, você descobre uma verdade. E aí você ordena todas as coisas, não é? Você ordena todas as coisas e você faz aquilo que ele chama de contemplação da verdade, não é? Então, se você ensina a criança, né? Nós professores, se nós tivemos, né? É muito difícil, né? Não é fácil. Mas se nós tivermos a delicadeza e o amor para ensinar aquela criança com sutileza, né, e a cumprir essas 3 etapas, ela dificilmente vai ser uma criança que vai acreditar numa mentira, dificilmente vai ser uma criança que vai optar pelo errado e não pelo certo, né? Se você ensina aquela criança o princípio de todas as coisas, ela não vai ser uma criança que vai optar pelo falso, ela vai optar pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro, né? E o que é o bom, o belo e o verdadeiro? É o Cristo, nosso Senhor, não é? Então, e a educação católica, ela é justamente isso. Ela não é simplesmente ensinar para a criança o que é certo e o que é errado. Ela é muito mais profunda. Ela ensina o que é certo e o que é errado, mas ela mostra o porquê de todas as coisas. Ela mostra o princípio, né? A essência daquilo. E aí é aquilo que o Neto estava falando, é você ensinar essa criança para o céu, né? E não tem outro sentido a educação, não tem outro motivo da gente educar os nossos filhos, os nossos alunos, se não é para o conhecimento da verdade, né? Então, a gente queria passar isso para vocês e queria também dar essas dicas, né? Porque nós estamos estamos estudando muito, processo, estamos buscando muito, não que a gente consiga fazer tudo isso, né, que a gente está falando, mas a gente está buscando muito fazer, né, e tem esse meio para que a gente consiga, né, essa encíclica, ela é um tesouro escondido, que poucas pessoas conhecem, então, se vocês tiverem a oportunidade, é muito fácil imprimir da internet, para vocês lerem, para vocês entenderem com profundidade aquilo que o Papa quer dizer, muitas coisas vão mudar, né? Como o Neto falou, esse congresso que nós fizemos mudou completamente a nossa visão, né? Tirou uma venda dos nossos olhos em relação à educação,
né? Quando nós fomos para esse congresso, eu fui com o intuito de entender as coisas para os meus filhos. Mas aquilo é tão... Quando a gente descobre uma verdade, aquela verdade não é só para nós, não é só para nossa família. Aquela verdade, ela tem que ser dita, né? O Senhor nos falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, o Senhor quer que nós ensinamos os outros, né? E se você esconde uma verdade, você está escondendo o próprio Deus, né? Então, esse livro que o Neto mostrou, A Educação dos Filhos, então, todos esses livros que nós estamos falando, e tem mais uns 2 que nós também preparamos para essa live, todos eles têm nos direcionado, né? Eu posso dizer para vocês que depois disso, eu tenho buscado muito a mudança dentro da minha casa, também com os alunos na escola, mas principalmente dentro de casa. Porque nós, pais e mães, nós temos uma responsabilidade que é só nossa. E nosso Senhor vai nos cobrar, né? Porque Ele nos emprestou os filhos e Ele vai pedir depois, o que você fez com essa alma, não é? Então, a gente corre um grande risco de perder, né, essa oportunidade de educar os nossos filhos no amor, na fé, nas virtudes, né? Então, uma coisa que eu queria deixar, assim, muito claro, eu sei que conselho a gente não dá, mas assim, algo que a gente tem feito aqui em casa e que tem surtido muito efeito é o corte das telas. A gente não tem deixado mais as crianças ficarem o tempo todo em frente à TV, tem ficado assim muito pouco, e aos poucos a gente vai tirar esse muito pouco também por conta de tão prejudicial que é para a vida da criança, né? Então esse era E pegando esse gancho que a Camila falou do versículo do mandato de Cristo, né? Do final do Evangelho de São Mateus, ele vai terminar assim: Jesus se aproximou deles, isso aqui é logo após a ressurreição. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o verbo: ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E este verbo, ensinar, a forma mais precisa de fazer acontecer este verbo é na escola. É na escola em casa, na microescola, né? Como diz a Patrícia, na microescola, no convívio entre os amigos, naqueles que são mais próximos, eu que ajudo a comadre a educar a filha, ela que me ajuda a educar o meu filho, ensinando os princípios, ensinando aquilo de fato, o que é a verdade que é uma pessoa. E este verbo de ensinar, ele está hoje atribuído especificamente aos professores. Porque muitos pais hoje terceirizam a educação dos seus próprios filhos aos professores. Eles terceirizam a educação aos professores, eles terceirizam a catequese às paróquias, eles terceirizam as educações morais aos tablets, aos celulares, às televisões, aos filmes, aos amigos, às professoras que eles não conhecem, que eles não sabem da filosofia de vida, que não sabem daquilo que se vive. E este verbo, que é uma atribuição do Cristo para todo batizado, ensinar-lhes, e aí a gente pode, exclusamente, no sentido de, não, eu não faço parte, eu não sou professor. Nós somos chamados a isso, a ensinar com a vida. São Francisco de Assis já dizia isso, né? Evangelize, ensine, se preciso for, use as palavras. Nós precisamos ter essa consciência de que o ensinar é a todo batizado. Não é um ensinar como uma obrigação, como um registro de trabalho, mas é um ensinar com a vida. E isso faz total sentido a frase de Dom Bosco: educar é coisa do coração. E se nós entendemos que o coração é o que pulsa e bombeia sangue para todo o corpo, se o coração parar,
todo o organismo vai parar. Toda a circulação para. Ainda que o cérebro pare, o coração continua a bater. Mas quando o coração para, não há o que fazer. É o coração que faz pulsar a vida. É a educação que faz pulsar a vida. A educação no seio familiar faz pulsar a vida do Cristo. O nosso fundador, Padre Luiz Fernando, fala muito para nós essa realidade de vivermos uma vida no Espírito, através da oração em línguas também. E nós precisamos ter este compromisso com esta verdade através da oração pessoal, através da oração em línguas, através dos sacramentos, de permitir que o Espírito pulse em nosso interior as verdades do Cristo. Para que então, onde nós estivermos, nós possamos também ser estes condutores, estes pedagogos, aqueles que conduzem os outros a esta verdade, a esta luz. E me veio uma situação que é uma realidade muito presente hoje. A gente acaba escutando de muitos pais de situações que cresceram os filhos na igreja, os filhos nasceram numa vida da igreja, tiveram a sua primeira infância na vida da igreja, quando começam a alcançar a sua liberdade, 13, 14, 15 anos, eles começam a criar asas e voar. Começam a criar asas e não voar para o céu, voar para Deus. Eles voam para suas próprias aventuras. E uma realidade que para nós, há séculos atrás, fazia todo sentido, que era a questão do exemplo, né? A gente até tem esse chavão, né? A palavra convence, mas o testemunho, o exemplo arrasta, né? Hoje, somente o exemplo dos pais dentro da própria casa já não é suficiente. Por quê? Porque as crianças em si, os adolescentes em si, eles possuem tanta acessibilidade aos meios, seja na escola, com amigos, com professores, com a internet, que hoje é vastíssima. Ele possui acessibilidade a tantas outras realidades, a tantas outras falsas doutrinas, ou que seja ideologias, que causam muita confusão nos jovens. E certamente algum de nós aqui sabe de situações que crianças que cresceram na igreja, agora os filhos adolescentes estão voando. Por quê? Porque os pais não tinham muito claramente, ou desde da gestação em si, essa visão de uma educação para o céu. Porque se há essa educação para o céu, ele não se contenta somente com o exemplo, porque o exemplo ele acaba sim causando a imitação, mas ele não causa raiz. Ele não causa raiz. A raiz tem que ser a palavra de fato semeada no coração das crianças, da adolescência, e que vai perdurar por toda a vida. A criança em si, no seu processo educacional, ela precisa adquirir raízes nesta verdade. Ela precisa entender o porquê do sim, o porquê do não, para que quando ela for exposta a estas realidades no convívio social, ela não seja tão facilmente abatida por outras ideologias. E isso de fato acontece, porque eu até escutei um exemplo de um professor que ele dizia que somente um exemplo hoje ele não é suficiente. Por quê? O exemplo dos pais, o pai e a mãe, é um. Pode ser sólido. Chega num professor, num dia a dia de aula, o professor dá um outro exemplo, totalmente oposto. Os amigos dão outro exemplo. Os pais dos amigos que ele acaba tendo contato é um outro exemplo de coisas diferentes, por caminhos diferentes, caminhos que muitas vezes não convergem para esse fim último. E ele se depara nessa realidade, nessa encruzilhada, onde só o exemplo do pai e da mãe permanece, e outros 5, 6, 7, 8, 10, 20 exemplos são contrários a esta verdade, que leva ele a pensar de fato, ou meu pai e minha mãe são pessoas verdadeiramente edificadas na verdade, ou aquilo que meu pai está vivendo está fora da casinha. Todo mundo está certo, porque como é que pode meus pais somente estarem certos?
E esta é a finalidade da educação sólida. É permitir que nossos filhos tenham condições de encontrarem-se com esta verdade. E aqui tem uma definição de um folheto que nós recebemos essa semana, que diz assim: a finalidade da educação é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. Isto é, formar o mesmo Cristo nos alunos, nas crianças. É do Papa Pio XI também, que a Camila citou. Nós como pais, e aí é uma frase que eu escutei de um outro padre também, que ele dizia que o papel primordial do bispo é conceder aos sacerdotes a condição deles estarem sempre em estado de graça. O papel primordial do bispo é oferecer condições para que os seus filhos espirituais, os sacerdotes que são da sua diocese, que eles estejam em constante oportunidade de estarem em estado de graça. Isso estende também aos pais. Nós precisamos fornecer aos nossos filhos condições frequentes para estarem em estado de graça. E aí entra muito aquilo que a Camila falou. Que tipo de coisas tem entrado em nossas casas? Que tipo de coisas, de materiais, de conteúdos tem entrado através do celular de nossos filhos? Que muitas vezes os pais não têm acesso. Que tipo de conteúdo tem entrado através dos amigos dos nossos filhos? O Dunga que cita, né, nos encontros de PHN, que quando o filho dele chegava, ele abraçava o filho e ele sentia o cheiro do filho, para perceber se havia um cheiro diferente nele. Será que hoje nós, como pais, sabemos do cheiro dos nossos filhos, no sentido de que se estiver andando por alguns caminhos estranhos, nós seríamos capazes de perceber? Se existe neles esta verdade enraizada, eles terão condições de perceber que aquilo que nós pudemos proporcionar para eles é um caminho para o fim último, que é a verdade com Cristo, que é a unidade com Cristo. Nós precisamos nos despertar para essa realidade. Nós, quanto pais, precisamos nos despertar para esta realidade. A educação em si, a encíclica também diz isso, é a ferramenta que vai transformar a família e que naturalmente vai transformar a sociedade e a vida da igreja. É a educação. É a educação. Por um fim muito bem edificado, muito bem claro, que é a união com Cristo, através do conhecimento, através da inteligência, através da administração das suas paixões, das suas potências. Tudo isso para nós é algo que parece muito distante. Até 2018, por exemplo, que eu citei, onde foi meu impacto com a questão da educação, abril de 2018, eu não tinha consciência dessas coisas. Eu não tinha evidência dessas coisas. Então nós precisamos pedir a Deus esta graça para que Ele nos inspire, para que Ele abra nossos olhos, para que nós, quanto pais, quanto professores, quanto catequistas, ou até sacerdotes, nós precisamos ter muito claro que nós nascemos, vivemos e devemos construir a nossa vida para este fim último. O Catecismo da Igreja Católica diz isso logo no seu início, que o ser humano foi constituído por Deus para conhecê-lo e, conhecendo-o, ame-o. Este é o sentido da nossa existência. Esse é o sentido que a educação foi proposta pela vida da Igreja, para construir santos, para construir, ajudá-los na construção das virtudes, para que possam alcançar, como diz a Sagrada Escritura, a estatura de Cristo, para que possamos pensar como Cristo, agir como o Cristo. Que isso seja para nós uma inspiração e que seja para nós um chacoalhar no nosso interior, para que possamos de fato mergulhar na verdade que é o próprio Cristo. E se a sociedade ela se encontra dessa forma, né, como nós estamos vendo, que muitas vezes assistimos nos noticiários, está totalmente deturpada,
São João Crisóstomo, nesse livro que a gente citou, A Educação dos Filhos, ele atribui toda a perdição espiritual e temporal aos pais e mães de famílias por não cumprirem com os seus deveres. Então, se a sociedade está dessa forma, a culpa é nossa, que não estamos educando os nossos filhos, que não estamos ensinando eles a buscar essa verdade, né? A buscar essa verdade que é Cristo. Ninguém dá o que não tem, né? Exatamente. E ele diz, educar os filhos na fé é facilitar o encontro desses filhos com Cristo, né? E esse livro, ele é justamente isso, ele é um guia que ele vai nos orientando a como fazer com que os nossos filhos se tornem amigos de Jesus, se tornem amigos de Deus, não é? E muitas vezes nós pecamos por pouca coisa, porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou levar o meu filho na missa porque ele não entende. Eu não vou rezar o Santo Terço com o meu filho porque ele não dá sossego e não deixa eu rezar, né? Eu não levo ele nas orações porque é muito pequeno e tal. Então, isso são obstáculos que nós mesmos colocamos para impedir a graça de Deus. Nós não sabemos disso muitas vezes, mas é uma coisa negativa que a gente faz, né? As crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos, elas não precisam entender o que está acontecendo, né? Elas não precisam entender o que está acontecendo na missa, elas não precisam entender o que está acontecendo no Santo Terço, elas não precisam entender, basta que elas estejam lá, basta que elas vejam o pai e a mãe em oração, basta que elas participem daqueles momentos, mesmo que sejam conturbados, porque crianças, eles ficam mesmo, mas outro testemunho que eu gostaria de dar para vocês é também em relação a isso, né? Nessa quarentena, a gente fica dentro de casa, né? Então, eu com 3, né? E a gente fica quase doida mesmo. Então, eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos e ela falou pra mim, eu rezo o Santo Terço todos os dias. E eu falei, eu tenho 3 filhos, se ela consegue, eu também consigo. Então, eu comecei a fazer esse processo com as crianças. No primeiro dia foi terrível, né? A gente fica mais estressado do que reza, mas estamos lá, firme e forte, rezando. E as crianças gostam muito do Frei Gilson. Então eu colocava no celular para eles, né? E eles a gente ia rezando junto com o Frei Gilson e eles iam acompanhando. Então, depois passou uma semana, eles me cobravam. Às vezes eu estava até cansada por conta de tantas coisas que a gente tem que fazer. E eles falavam, mamãe, a gente não vai rezar o terço hoje? E aí a gente rezava o terço, né? E aí um dia era com o Frei Gilson, outro dia era sem, para também não ficar muito, né? E aí chegou um dia que era sem o acompanhamento com o Frei Gilson e o Francisco começou a contemplar o terço sozinho, né? E isso foi agora, porque a gente não tinha esse hábito de rezar em família, né? E ele começou a contemplar, falar os mistérios e contemplar o terço, falando justamente aquilo que o Frei Gilson falava. Então aquilo para ele foi muito positivo, para nós foi positivo, e para Clara e para Teresa principalmente, porque elas vendo elas queriam também fazer igual, né? Então basta que as crianças estejam perto, basta que eles estejam presentes, né? Vocês podem falar, mas vai ser difícil. Sim, mas educar não é fácil, principalmente quando a gente quer educar os nossos filhos para Deus, né? Quando a gente quer educar numa educação que vai levar eles a contemplar a verdade, a encontrar o próprio Cristo, não é? Então, eu fiz até um esqueminha aqui para passar para vocês em relação às virtudes, né? Quais virtudes as crianças precisam aprender em cada fase que elas estão, não é? Então, até se vocês quiserem anotar aí, na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, nós precisamos lapidar nos nossos filhos e inserir neles a virtude da temperança, né? E qual sacramento nós precisamos trabalhar com essa criança? É o sacramento do batismo. De 0 a 6 anos, essa criança ela precisa ser batizada, né? Os santos até aconselham a gente a batizar logo quando nasce, né? Então não esperar tanto, as mamães que estão grávidas aí, né, Vanessa? Não esperar tanto para batizar, né?
Então, a segunda infância, que é a idade de 7 a 13 anos, é a idade da razão. Depois que a criança completa 7 anos, não adianta mais a gente querer ensiná-las, porque tudo que ela tinha que aprender em relação a valores, ela já aprendeu. Então, é muito mais difícil. É claro que não é impossível, porque o Senhor nos dá a graça para todas as coisas, mas é mais difícil, né? Então, a virtude a ser trabalhada é a virtude da justiça e da fortaleza, né? E qual sacramento essa criança precisa ter nessa faixa etária? É o sacramento da primeira comunhão, né? A gente já precisa começar a inserir para as crianças o catecismo, e se o pai e a mãe faz isso em casa, é extremamente perfeito, né? Porque o pai e a mãe ensinando, a criança tem uma outra visão, né? Então, quando levar a criança na missa, já explicar para ela, olha, agora é a hora do ato penitencial, agora é a hora da gente pedir perdão. Então, você vai explicando aos pouquinhos para as crianças na missa, e aquilo vai fazendo com que ela consiga prestar atenção, o mínimo que seja, mas ela vai já entendendo um pouquinho mais, né? E a terceira infância, que é dos 14 aos 21, né? Essa é uma dificuldade que muitos pais encontram, né, nessa faixa etária. É a adolescência, é as crianças, né, como o Neto falou, que já querem fazer as coisas que têm vontade, já querem bater as asas e voar, né? Então, de 14 a 21 anos, qual virtude a ser trabalhada? A virtude da prudência, né? E qual sacramento nós precisamos inserir na vida dessa criança, na alma dela? É o crisma. Então, a gente tem passos a seguir, né? A gente tem quem nos ensine. Nosso Senhor ensina todas as coisas, mas Ele também nos dá, né, outros direcionamentos, que são as vidas dos santos, né, para nos orientar, para nos guiar, para nos direcionar, né? Então nós temos passos, nós temos como aprender todas as coisas. Então nós não temos desculpas para dizer, olha, eu não sei, eu não consigo. Nós sabemos e nós conseguimos, né? Como eu disse, o Senhor nos dá essa graça. A partir do momento que nós nos tornamos pai e mãe, nós temos uma graça que quem não é pai e não é mãe não tem. Nós temos uma graça completamente divina para o ensino, né? Para a educação dos nossos filhos. E nós precisamos contar com essas graças e contar com esse leque que Deus nos dá, né? Para ensinar e para educar os nossos filhos, não é? Amém. Amém? Amém. Então, acho que com esse esquema já fica o nosso encerramento também. Deixamos também um tempo agora em aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, que a gente consiga responder, ajudar de alguma forma. Mas, de todo modo, a gente já agradece por essa oportunidade de partilharmos esta questão educacional e testemunhar o quanto que esta visão da educação por um fim muito bem claro, muito bem definido, tem trazido para a nossa realidade transformações que em todo o meu caminho na igreja eu não havia experimentado. A educação ela vem trazer sentido para a minha existência, sentido para a minha vida como filho, como batizado e como missionário, né? Que tem uma missão. E eu quero consumir a minha vida nessa missão. Então fica o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar, à comunidade Caminho do Discípulo, aos irmãos de comunidade que me educaram, né, e continuam me educando neste trajeto, nesse caminho. E se alguém tiver alguma pergunta... Enquanto isso, vamos mostrar os livros, que elas fazendo propagandas, os livros que a gente tem como guia aqui em casa, né? Deixa eu pegar um. É esse, né? A Educação dos Filhos é um livro muito fininho, mas que é uma riqueza, né? A gente lê em um dia, 2 dias, né? Esse livro aqui também que nós estamos lendo é maravilhoso. Para as mães, assim, é uma riqueza também, é assim, um livro que ensina muitos valores, muitas coisas que depois eu comecei a ler, eu percebi quantas coisas erradas eu fazia e eu comecei a mudar, né? Aos pouquinhos, a nossa maneira de ser em casa, né? E qual é o outro? A encíclica Divini Ilius Magistri, né? Ô Pascom,
vai cair? 5 segundos. 5 segundos. Mas a gente vai voltar ainda só pra gente fazer a Se tiver parte alguma final. pergunta. Se cair, a gente volta.